Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Lady Meriam, voltei com o nosso oitavo encontro. Já estamos aí na reta final, vamos conversar sobre imóveis. Parece que não é um assunto importante, mas é. Recebi diversos relatos de pessoas que gastaram um absurdo de dinheiro com móveis que não eram pertinentes à identidade da sua escola. Então, por isso, eu vou te dar essa situada aqui para que você possa fazer isso sem perrengue. Vai lá na minha página do YouTube, Lady Meriam, ativa o sininho, me segue, compartilha com os amigos e deixe suas dúvidas aqui nos comentários. As dicas preliminares, né, que você tem alguns critérios. Ele tem que ser compatível com a identidade da sua escola, então vai lá no seu PPP, regimento interno, verifique a identidade, compra móveis que vão atender a a parte pedagógica, né, para que a professora tenha todos esses itens à sua disposição. Tem que ter garantia do fabricante, porque pode ter certeza, as crianças elas vão fazer um test drive incrível. Tem que ser resistente, seguro, imprescindível. Verificar se cabem na sala que deseja mobiliar, porque eu ouvi diversas pessoas dizendo assim: olha, comprei e não cabia, não tinha nem como andar, as crianças abriam as cadeiras e não dava, tinha que ser mesa quadrada, compra redonda, tinha que ser. Então, meça direitinho móveis versus sala que você pretende mobiliar. Tem os prontos e sob medida, né? Eu vou falar aqui como eu fazia, eu comprava sob medida e personalizada para as crianças de 4 meses até 2 anos e 11 meses e comprava esses de empresas que vendem material, que vendem móveis escolares para as crianças de 3 a 5 meses, de 3 a 5 anos. E pense nas cores, porque tem muita gente que enjoa muito rápido ou muda, não era aquela cor que achou legal. Então, pensa bem na cor, né? Se ela vai atender o seu logo, se ela vai atender só o ambiente, como que vai ser. Meus móveis eram de cor crua, então não influenciava muito no que eu fazia em volta. E quem decorava eram as crianças todos os anos. Todo ano a escola começava como uma folha em branco e ao longo do ano nós íamos decorando com as atividades, com as obras de arte das crianças. Aqui eu fiz uma listinha, né? Crianças até 2 anos, como que você. Quais são os ambientes que ela precisa ter e o que precisa ter nesses ambientes aqui é o mínimo necessário, e aí você usa a sua criatividade, né? Sala de estímulo, sala de banho e troca, sala de sono, o lactário, sala de amamentação, refeitório, o parque e o solário. Então eu coloquei aqui algumas dicas, algumas informações do que precisa ter. Por exemplo, aqui no parque, né, existem brinquedos diferenciados conforme a identidade que você escolheu para sua escola, que o local tem que ser espaçoso, o que precisa ter ou não ter, como no solário. Você não precisa ter móveis lá, só precisa, né, tá bem decoradinho, porque é um lugar onde a professora vai levar a atividade pronta para ser produzida com as crianças. Então, aí você dá uma lida aí para entender o mínimo necessário. É legal que você consegue fazer as contas de quantas mesas, de quantas coisas que você precisa e aí negocia, né? Consegue um precinho bacana. Aqui eu encontrei algumas imagens na internet, eu compartilhei aqui com vocês para que vocês verifiquem que existe a possibilidade de você separar com paredes e a possibilidade de você separar com móveis e os tipos, né, que existem de madeira, de espuma e assim por diante. Agora nós vamos falar das crianças dos 2 aos 3 anos, né? Tem sala de estímulo, mas aí você já verifica aqui que o piso já não precisa ser tão fofinho como o do berçário. Então as crianças de 2 a 3 anos, elas estão aí nesse estímulo de andar, pular, correr, então precisa de um piso firme. Essa proteção aqui anti-impacto ela é infalível para todas as escolas, porque certamente as crianças acabam sofrendo alguns acidentes porque elas tropeçam no próprio pé, né? E fora outras coisas que acontecem entre elas, né? Já precisa ter um banheirinho aí para essa turminha, né? Um chuveiro, em vez de uma banheira, um chuveiro para higienizar já a criança de pé, o vaso sanitário para fazer a retirada da fralda. E alguns não têm o mesmo, como eles não têm os mesmos desenvolvimentos nas mesmas datas, né? Então precisa ainda do trocador. A sala de sono aí não precisa mais de berço, já são só as camas empilháveis. O lactário, na minha escola não tinha mais crianças que mamavam no expediente escolar, então o lactário fica a seu critério, não precisa ter, mas como eu vi escolas que têm lactário pro berçário e lactário para essa turma, fica a seu critério. O refeitório já dispensa os cadeirões e aí começa a usar os bancos com encosto, né?
E o parque e o solário você pode revezar com os do berçário. Os berçários usam tal horário e eles utilizam tal horário, não tem problema, eles podem utilizar o mesmo espaço. Coloquei aqui algumas ideias de salinha para essa turma, né? Podem ser as mesas quadradas, redondas, tal. Essa primeira foto aqui era como era o esquema do meu maternalzinho. Aqui, a turma dos 3 aos 5 anos, ele já tem um certo padrão aí na disposição dos móveis da sala, né? A sala de aula, aí já pode ser um piso frio, né? As mesinhas das turmas de 3 e 4 anos, eu utilizava aquelas mesas sextavadas, né? Eles ficavam em grupos, né? Fazendo as atividades. E na turma de 5 anos era a mesa sextavada, mas separava as carteirinhas, então eu conseguia trabalhar em grupo e individual. O banheirinho aí com vaso sanitário. Sempre que tiver banheiro, gente, tem que ter o masculino e o feminino. Não tem como fazer um banheirinho só e a turma utilizar junto. A sala do sono, que pode ser a própria sala de atividade, a sala de aula, né? Tanto para eles como para a turma de 2 aninhos. Então, só deixa as caminhas empilhadas ali no cantinho, um armário para guardar as roupinhas de cama. E as crianças que sentirem soninho dormem ali mesmo. O refeitório, aí já tem mesas e bancos, é como a de 2 aninhos. E você pode revezar com a turma de 2 anos esse refeitório. Não tem problema, né? Só fazer em horários diferenciados, né? E aí vocês revezam e utilizam o mesmo espaço. A quadra é muito importante, além de fazer as atividades com as crianças, dá para você fazer festa, formatura. Aí, se você puder pôr aí um palco e uma arquibancada, você consegue ter o atendimento dos pais nas apresentações. E o parque coberto, desculpa, o parque aberto, que é imprescindível para essas crianças, que é o momento de sol, mas aí um brinquedão bem legal para que eles possam se divertir bastante. Bem legal se tiver areia, se tiver a horta ali, para que eles possam cuidar também, né? E se tiver como arborizar, mesmo se forem vasos, né? Também fica um ambiente bem gostoso. Aqui eu coloquei alguns modelinhos de sala, né? As mesinhas individuais, as mesas quadradas, as mesas retangulares, mesas redondas, tem diversas formas de você equipar essa sala. Coloquei outros ambientes aí que você pode criar para a sua escola, se ela tiver um espaço legal aí, dá para pôr sala de arte, videoteca, biblioteca, laboratório. Na minha escola, na recepção, já tinha uma biblioteca onde os pais podiam frequentar com os filhos e levar os livros para casa, depois devolver. E dentro de todas as salas tinha um cantinho de biblioteca. Então, era assim que eu criei a biblioteca. E tinha a biblioteca dentro do berçário. O teatro é legal, mas se você tiver uma quadra com aqueles itens que eu disse lá atrás, então ela já atende essa parte de teatro. O tanque de areia é muito difícil de cuidar, a vigilância sanitária pega no pé. Mas se você puder utilizar ele com areia adequada, limpeza adequada, mas revezar para pôr água e bolinha de plástico, né? Um tempo fica areia, um tempo fica bolinha, um tempo fica água, é legal também. As crianças gostam dessa diversificação e dá para fazer diversas atividades diferenciadas, né? Aqui é a parte dos adultos, né? Então, aqui eu descrevi os móveis e como precisam ser essas dependências, né? Na recepção, banheiro, vestiário, sempre um banheiro para homem, um banheiro para mulher e um banheiro PCD. Tem que ter, imprescindível, isso está na lei. Sala da coordenação e direção, o refeitório, a sala dos professores, eu não coloquei os móveis aqui porque você tem que pensar num ambiente aconchegante, gostoso, onde vão acontecer as reuniões, onde eles vão descansar após almoçar, e onde você pode guardar os materiais também. Se você puder pôr armários ou fazer uma parte fechada com prateleiras, né, para colocar esses materiais, é legal que fique lá também. A sala de isolamento, né, que aí tanto os adultos como as crianças ficam lá em observação até que algum responsável venha retirar ela da escola. A cozinha eu vou descrever melhor no nosso próximo encontro, que é a vigilância sanitária, já que tem mais assuntos para ser tratado lá, então eu vou deixar para descrever lá. Mas é uma cozinha de padrão industrial, fogão, geladeira, freezer, a pia tem que ter 2 cubas para não ter contaminação cruzada e a sua nutricionista também pode te ajudar com isso. Lavanderia de extrema importância para que a pessoa responsável pela limpeza tenha como higienizar todos os itens utilizados no dia a dia. Então, essas são as dicas que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenham sido úteis, né? Grata aí pela atenção de vocês.
Bora para o nosso nono encontro, chegando na reta final, aí vamos falar aí dos requisitos da vigilância sanitária. Não se esqueça de se inscrever no meu canal Lady Meriam, clica no sininho aí para receber as notificações, comente aqui se você tem alguma dúvida e, muito importante, compartilhe com seus amigos. Muito obrigada, beijo e fui!